Olá, eu sou a Selma. Vamos hoje falar de mais uma técnica legal de vendas. O nosso tema aqui é vendas. O assunto é uma técnica que nós já falamos de uma outra técnica num outro vídeo sobre rapport, como é bacana, como ajuda e como é importante aprender a fazer rapport. E hoje eu e o Clerc vamos falar de uma outra técnica muito legal que chama backtracking. Essa palavra diferente, que na verdade quer dizer traga de volta o que o outro falou, né? Então, repete, parafraseie o outro. E você já experimentou fazer isso? Porque nem todo vendedor, viu, conhece e domina essas técnicas. Às vezes não acha que são importantes. E elas podem sim e ajudam. Falo por conhecimento de causa, porque lembrando sempre que vendas é comunicação clara e assertiva, e esta técnica que a gente vai falar hoje te ajuda a tornar a comunicação mais clara, certo? Sim, e eu vou falar novamente o que eu falei no vídeo passado. Nos vídeos passados a gente sempre comenta isso, que você precisa aprender técnicas novas, né? Coisas novas. Não fica reclamando, às vezes a gente reclama muito. Eu fui líder de vendas muito tempo e sempre me peguei com os vendedores reclamando que não conseguiam vender, que os clientes compravam pouco, que o mercado estava ruim, que a inflação, ou seja, não é isso. Tudo isso pode acontecer, é claro, aqui no Brasil e em qualquer país do mundo, mas o que vai te diferenciar de um vendedor mediano para um super vendedor é a técnica, é a forma com que você aplica nas vendas, como é que você faz com as vendas, nas vendas com seus clientes. E essa técnica é muito importante. Afinal de contas, repetir uma ideia que você acha importante só para reforçar com o cliente, que é o que a Selma falou, é vital. Muitas das vezes o cliente fala alguma coisa e você precisa repetir o que ele falou. Para quê? Para te dar gancho para que você feche negócio. Isso. Às vezes o cliente fala alguma coisa e você repete. Então você quis dizer isso? Quando ele fala que sim, é o gancho que você precisa para vender e para fechar negócio com ele. Não é isso, Céu? É isso, porque quando a gente está se comunicando com alguém, a gente precisa ter certeza de que isso está ficando claro, né? Que eu compreendi o que você me disse e que você está compreendendo o que eu falo. Então, essa técnica do backtracking, né, como o Clerc disse, quando você repete o que o outro falou, ou o que ele desejou, o que ele citou ali, que é ponto crucial, às vezes numa conversa, na hora que você está ali travando aquele diálogo com o seu cliente, ele cita, às vezes, a necessidade, o valor para ele, o que ele espera daquele produto, e o que ele falou é o grande benefício que o seu produto pode proporcionar para ele. Reforce isso, não é? Então, se você vende, digamos, sei lá, você começou a vender carros esses dias, virou um vendedor de carros, e o seu cliente chega e fala, olha, eu quero um carro mais seguro, porque agora eu tenho um filho. Você fala, você quer um carro mais seguro com airbag? Pode ser que ele fale assim, não, com freio ABS. Ah, entendi, você quer com freio ABS. Porque se você acha que é só o airbag e isso para ele não é importante, ele não vai dar valor e ele não vai se reconhecer o seu produto como algo que é bom de fato, não atende à necessidade dele. A dele é o freio ABS, não é o airbag. Então, o backtracking, ele ajuda você a compreender, como o Clerc disse, deixar claro exatamente o que o cliente falou e o que ele quer receber ao comprar determinado produto. E para qualquer produto ou serviço. O importante é você, quando você parafraseia ele, traz de volta o que ele falou, você reforça, né, o que ele disse e se aproxima mais de um sim para ele, não é? Sim, e é o tal do reforço positivo que a Selma falou muito bem, né? Quanto mais você traz essa frase que ele já falou e ele diz que é isto mesmo, ele internamente já deu, né, o sim da compra. Ele deu o reforço positivo, que é aquilo que ele quer. E fica muito mais fácil você seguir a partir dali. Então não é repetir simplesmente o que a pessoa fala só por repetir. É para você mostrar para ele que você entendeu o que ele está falando. E é super legal, é satisfatório quando você tem uma situação em que você percebe que a outra pessoa entendeu o que você está falando.
Isso é muito bacana para o cérebro é. e te aproxima do fechamento da venda. Então, assim, sempre que você perceber que se faz necessário, você faça essa técnica, que eu tenho certeza que você vai tornar o cliente mais satisfeito, porque você está falando o que ele quer escutar. Sem dúvida, porque você fica mais perto de acertar. Porque você demonstra o interesse para começar o assunto e você acerta mais do que você vai oferecer para ele, exatamente, né? Num outro vídeo aqui, o Clerc contou uma história engraçada de que quando ele foi comprar uma camisa. Então, se o vendedor tivesse, além de ter feito um processo de não oferecer tanta coisa, se ele tivesse repetido, né? Se ele tivesse parafraseado, entendi, você quer esse tipo de camisa? Ele ia dizer sim. Perfeito, ele ia lá, pegava aquele tipo, levava e fazia a venda. Porque, primeiro, que o cliente já se sente valorizado com isso. E segundo, que para que fazer tanta curva no caminho se às vezes numa linha reta você vai chegar, não é? E você consegue fazendo isso com a clareza na comunicação. Ele também falou, Clerc, sobre o reforço positivo, que é você trazer sempre a pessoa para um contexto do sim. Não é? Então, quando você vai fazendo, né, trazendo, parafraseando, repetindo ele, você vai se tornando positivo para ele, colocando ele numa condição mais próxima de falar sim para você. Essa é a nossa dica de hoje. Faça backtracking, ou seja, parafraseie o que o seu cliente disse, aproveite o que ele falou, repita, ele se sente importante e aproxima você de acertar mais na venda, né? Sim. E se você conhece todos os benefícios do seu produto e serviço, com o cliente falando e você parafraseando ele, unindo aos seus benefícios, não tem como não fechar a venda. Não tem. Aí é venda certa. Ou É, seja, tem mais dicas além dessa? Muitas. É só vir com a gente. É só Vamos lá? ficar aqui